Olá, sou Laudelino Jorm, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, e hoje estamos felizes porque estamos lançando mais um programa de qualificação para você, contador, contadora, técnico de contabilidade do Estado do Paraná. E claro, desta vez nós vamos falar da reforma tributária. Vamos lançar hoje para você por dentro da reforma tributária. Por que nós demoramos um pouco para lançar esse programa? Que nós queríamos, primeiro, que a reforma tributária pudesse caminhar e já estar chegando ao final da primeira fase, pelo menos, da reforma tributária. Segundo, nós queríamos trazer as melhores pessoas, as mais qualificadas do Brasil, para poder falar sobre esse tema com vocês. Então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, desejo sucesso a você com essa reforma tributária, que você, contador, contadora, possa aproveitar essa reforma tributária para fazer um upgrade na sua carreira. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho. Então, feitas essas considerações aqui gerais, né, vamos analisar os impactos nos tributos estaduais, municipais, aí que nós temos tanto o ICMS e o ISS, que vão ser substituídos pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Na verdade, o IBS ele vai então substituir o ICMS e o ISS, vai unificar a legislação e simplifica a tributação. Então hoje nós temos duas leis complementares, na verdade, duas previsões constitucionais, duas leis complementares e, como eu falei, 26 leis estaduais e mais do Distrito Federal por ICMS e 5.570 legislações municipais em relação ao ISS. Então a ideia é unificar essa legislação. Então nós vamos ter uma previsão constitucional do IBS, já temos, o projeto de lei complementar que vai definir a estrutura central que todos os estados e municípios deverão seguir. E aí, posteriormente, nós vamos ter, sim, definições específicas dos estados e municípios em relação às alíquotas. E ponto. Então vai haver uma simplificação bastante significativa em relação ao IBS, se a gente compara hoje com o ICMS e o ISS, que tendem a não mais existir em 2033 após a transição. Qual o impacto para as empresas? Com a mudança, a saída do ICMS e do ISS, então nós vamos ter uma melhor previsibilidade e a simplificação das operações, principalmente interestaduais, que temos alíquotas diferentes nas interestaduais, as internas também temos alíquotas que podem mudar de acordo com o produto, enfim. E outra, sem a necessidade de gerenciar ICMS, ST, DIFAL e os regimes especiais. E aqui é importante, pelas regras do PLP 68/2024 e também as regras da Constituição, o ICMS, a princípio, não deve mais carregar, né, não deveríamos ter no IBS a questão da substituição tributária. Né, é o que, pelo menos, é o que temos de momento. Né, então, a questão da substituição tributária, que você tem que, às vezes, pagar um tributo de todo o ciclo econômico futuro até o consumidor final. A ideia é que isso não exista mais em relação ao ICMS, que é algo que sangra aí, muitas vezes o caixa, principalmente dos revendedores. Né? Uma vez que os substitutos tributários são obrigados a fazer isso, são os industriais, os importadores, aí, alguns arrematantes de mercadoria importada e apreendida. Com o IBS, a ideia é que isso não aconteça. A mesma coisa com o DIFAL. Hoje nós temos aí o DIFAL nas operações ou prestações para fora do Estado para não contribuintes, em que o contribuinte do DIFAL é o remetente, se do regime normal. E temos o DIFAL, quando o destinatário é contribuinte e consumidor. Quando compra material de consumo, ativo para o seu estabelecimento, temos o outro diferencial de alíquotas. São dois. A ideia é que não exista mais isso com o IBS também, porque a alíquota vai ser uniforme, então nós não vamos ter diferença entre a alíquota interna do Estado e a interestadual, como ocorre hoje com o ICMS. E somado a isso, temos também as antecipações, né? As chamadas antecipações sem encerramento, que também nós temos isso. No Paraná é o artigo 16 hoje do regulamento, o famoso decreto 442, aí, que tirou a paz de muitos empresários que compram produtos para revenda ou insumos de fora do estado tributado com a alíquota de 4%.
Então, essa antecipação sem encerramento, a ideia é que ela não exista mais também com o IBS, né? Além de regimes específicos que nós temos, aí, principalmente o ICMS, que carrega regime de substituto tributário, regime para você fazer pagamento em prazos diferenciados, regimes especiais de recolhimento de ICMS para produtos que deveriam ter o recolhimento no momento da ocorrência do fato gerador, e outros mais, diversos regimes que existem em relação ao ICMS, não existirão mais com o IBS, com as regras atuais que nós temos na legislação. E vejam que você pode estar se perguntando, poxa, mas como que isso vai acontecer se há um imposto só que vai ter uma competência compartilhada entre estados e municípios, né? Como é que isso vai funcionar, né? Então, há uma previsão, né, de criação de um comitê gestor do IBS. Então, ele vai ser um órgão responsável pela administração do Imposto sobre Bens e Serviços em nível nacional, com a implementação de um único regulamento e uma única interpretação por imposto. Então, a ideia é essa. Então, e esse comitê gestor, além de regulamentar a questão da norma, ele também vai ser responsável por fazer aí o gerenciamento das arrecadações, né? Então, a questão parte do IBS vai para os estados, parte vai para os municípios, uma vez que nós vamos ter essa competência compartilhada, né? E isso vai depender depois, provavelmente, das alíquotas que vão ser definidas, e a forma disso ser operacionalizado provavelmente virá com um regulamento, como acontece hoje com o Simples Nacional, que nós temos a junção de vários tributos e temos o comitê gestor do Simples. É basicamente isso que deve acontecer com o IBS também. Aspectos negativos, né? Como a gente está fazendo um paralelo, colocando as coisas que eventualmente podem ser um ponto favorável aqui, alguma coisa que pode vir a trazer benefício para as empresas, mas também tem o outro lado que a gente tem que analisar e já prestar atenção, que são os negativos em relação ao IBS e a CBS. O principal, né, e nós entendemos que esse vai ser o grande desafio, é a complexidade na transição. Então, durante essa fase de transição, as empresas e os contadores terão que lidar ali e conviver com dois sistemas. Então, nós vamos permanecer apurando ICMS e ISS de 2026 até 2032, e ainda vamos ter que, de forma gradual, ir já trabalhando com o IBS. A virada de chave vai acontecer em 2033. Então, nós já temos um sistema complexo, com os regimes, com as diferenças, alíquotas internas, interestaduais, enfim, os 26 estados, Distrito Federal, mais os 5.570 municípios. Nós vamos ter a convivência com o novo sistema, que é um sistema mais simplificado, mas é um trabalho a mais, e é uma legislação nova. Então, como eu disse, isso pode aumentar os riscos, o risco de erros e inconsistências fiscais para aquelas empresas que não se prepararem, ou para aqueles profissionais que não se prepararem e conseguirem definir aí num sistema uma transição mais branda, mais amena. E isso vai depender do quê? Vai depender da forma como você vai mergulhar e o quanto antes você vai mergulhar na interpretação dessas normas. E principalmente no planejamento disso para o futuro. Como eu disse, se deixar lá para frente, aí o que seria uma virada de chave em 2033 ficar simplificado, pode ainda te levar a um transtorno por um longo tempo. Então a transição é o gargalo, aqui é o ponto principal que tem que ser bem trabalhado, bem analisado, para que não gere um transtorno futuro ainda de questões passadas e incorretas em relação ao ICMS e ISS. Dificuldade no ajuste dos créditos. Então também a transição pode gerar desafios para os contadores para ajustar essa questão do crédito ICMS e ISS para o novo sistema, especialmente para setores que utilizam regimes específicos, como a submissão tributária. Então nós vamos continuar até 2032 com submissão tributária, provavelmente. Vamos continuar com os regimes especiais e outros tratamentos tributários aí específicos e vamos trabalhar com o novo, né? Então, à medida em que você vai deixar de tributar ICMS e ISS, isso vai ser com percentual e vai ter uma definição, provavelmente em regulamento, à mesma medida que você passa para o IBS, você perde em relação à sistemática atual. Então, isso vai ser para créditos, isso vai ser para regimes, isso vai ser para submissão tributária, então vai ser necessário uma equalização muito bem atenta aí dos profissionais, certo? Créditos, nem se fala. Então,
é como se fosse um regime, vamos imaginar o regime de PIS e COFINS, tem o regime cumulativo e não cumulativo, que você pode fazer apropriações diretas ou vai ter que fazer um rateio proporcional. Provavelmente é isso que vai acontecer no ICMS. Você vai ter que, na tomada de crédito, tomar proporcionalmente aquela parcela que ainda permanece ICMS. ISS não tem o crédito, então o ICMS vai ser o grande ponto aí de desafio para os profissionais. Possível aumento de custos para alguns setores. Então, certos setores que antes tinham benefícios fiscais no ICMS e o ISS podem perder esses benefícios com o IBS, aumentando a carga tributária para esses negócios. Esse é um ponto também que a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo à frente, mas o ICMS, principalmente, tem vários regimes especiais, vários tratamentos que trazem benefícios, reduções para segmentos, com projetos atrelados a projeto de investimento ou não, enfim, isso tende a acabar. A mesma coisa ISS. Você pega a Lei Complementar 116 de 2003, existem alguns serviços que podem ter uma alíquota menor do que 2%. Por exemplo, o setor de construção civil, transporte municipal. O IBS, como a ideia é fazer as alíquotas serem uniformes, então esses benefícios não devem ocorrer mais. Existirão setores beneficiados, e somente aqueles. Isso vai ser definido em lei complementar, quais são os setores e ponto. Então não vai ser permitido você chegar no estado, ou chegar no município e pleitear lá um incentivo para o teu setor. Então, aquelas empresas que hoje são beneficiadas por conta de algum regime que reduz carga de ICMS ou de ISS e que não estarão contempladas com o IBS, vão ter um aumento de carga tributária. Só que o aumento vai ser para todos. O grande ponto do ICMS, que sempre se comentava, era a questão da guerra fiscal. Porque o Estado tem, se o Estado aqui não tem, eu perco o mercado. Então, se os Estados também não vão ter, a regra vai ser a mesma para todas, certo? Então, mas de qualquer forma, você vai ter um aumento de carga. Isso vai impactar aí na questão de fluxo de caixa. É importante as empresas já fazerem seus ensaios financeiros para ver qual vai ser esse impacto lá na frente. E é justamente essa questão que a gente vai abordar um pouco mais a fundo do fim dos incentivos fiscais de ICMS. Então, o que são esses incentivos fiscais? E isso não existe só no Paraná, existe em qualquer estado. Todos os estados, como eu comentei, é o que se fala muito de guerra fiscal. Então, benefícios concedidos por estados para atrair investimentos, como isenções, reduções em base de cálculo, créditos presumidos, que são utilizados para competir economicamente com outros estados. Então, nós temos diversos estados com esse tipo de concessão, seja lá para importação de mercadorias, seja incentivos para industriais, como projetos de investimento, seja também e-commerce, que hoje temos vários incentivos. Esses incentivos eles vão permanecer, tendem a permanecer até 2032. Então também é um ponto assim que a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente já falando assim, eu não vou fazer nada, eu não vou pedir incentivo, eu não vou aproveitar incentivo porque vem uma reforma tributária aí na frente. Vem, mas em 2033. Então nós temos aí 2025, final de 25, ou final de 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, na verdade, a ideia é que você use os incentivos fiscais o máximo que você puder. E tudo que você puder pleitear de incentivos, o momento é agora. Porque, de fato, 2033, virando a chave, acabou. Não tem mais. Não tem incentivo em importação, não tem incentivo em e-commerce, não tem incentivos industriais. E isso para qualquer estado. Porque hoje tem muito, porque o estado tal dá um incentivo lá para centro de distribuição, dá incentivo lá para o setor X, Y. Nenhum mais vai ter. Como eu disse, existem alguns setores que vão ser incentivados, nós vamos ver quais hoje estão sendo discutidos, e fora aqueles, nenhum mais terá. Então as alíquotas serão uniformes e todos vão pagar exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, esses incentivos de fato atualmente geram uma guerra fiscal, que está, de certa forma, um pouco mais controlada, depois da Lei Complementar 190 de 2022 e o Convênio 160 de 2017, que nós temos ali. Então, hoje nós temos estados dando incentivos, cópias possíveis de incentivos, mas na mesma região. Por exemplo, o estado do Paraná só pode copiar incentivos que existam no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Mas, de certa forma, em outras regiões que existam incentivos mais agressivos, você não pode copiar e isso gera uma distorção no sistema tributário. Isso, pela regra aí, pelos princípios que norteiam aí o IBS, isso não vai mais acontecer. Tá? Então não teremos incentivos além daqueles setores já incentivados em norma. Tá legal? Nós vamos comentar sobre isso. Então, o IBS substitui o ICMS, não vai mais carregar os incentivos, 2033 virando a chave, ICMS não terá, o IBS não carregará nada dos incentivos atuais que nós temos, fora os setores que a gente vai comentar. E a legislação do IBS, como é uniforme em todo o território nacional, ele elimina a possibilidade de concessão de benefícios fiscais estaduais no novo sistema. Então vai haver uma restrição legal. Né? Então não adianta, vou chegar no estado para pedir um incentivo fiscal lá para o governador, enfim. Não tem, porque seria inconstitucional o estado conceder. Da forma como nós temos hoje previsto na legislação, os estados vão ter que todos abolirem todo e qualquer incentivo fiscal e somente recepcionar aqueles que estarão na regra nacional, na lei complementar do IBS. Somente esses setores poderão ser incentivados. E qual que é o impacto para as empresas? Então, obviamente, se você não tem mais incentivo e depende daqueles incentivos, primeiro ponto, aumenta o custo. Então, as empresas que dependem desses incentivos fiscais ou dependiam dos incentivos fiscais estaduais vão, sem dúvida, enfrentar um aumento de carga tributária, né, com o fim dessas vantagens. Por isso a importância de você já corrigir seu valor presente, por exemplo, para verificar qual vai ser o impacto no futuro, mas já trazendo, para que você se prepare. E talvez você tenha que mudar estratégias de negócio, justamente porque lá na frente você sabe que esse incentivo caindo, ou a tua rentabilidade vai diminuir, ou você vai ter que achar formas, né, de fazer com que o teu financeiro não tenha esse impacto todo. Então, por isso, essa reforma tributária, ela não é só tributária, ela é também uma virada de chave financeira para as empresas. É importante um planejamento financeiro além do planejamento fiscal e tributário. Do contrário, você vai ser pego de surpresa e aí pode ser que você não se sustente da forma que você trabalha hoje lá no futuro. É importante fazer essa análise bem feita. Mudança da competitividade. Então, empresas localizadas em estados que ofereciam mais incentivos podem perder competitividade em relação a outras regiões. Então, os estados também vão ter que se reinventar, né? É importante isso, porque um ambiente de negócio mais favorável, um ambiente com possibilidades logísticas melhores, isso pode fazer diferença. Então, hoje, estados que se mantêm, né, com diversas empresas ali nas suas regiões por conta de incentivos, dependendo, a empresa vai fazer as contas e falar, não compensa mais estar nesse estado, porque no meu vai ser a mesma coisa agora, então voltamos todos para cá e acabou. Né? Então, a logística pode também ser um ponto aí a ser considerado. Hoje, muitas empresas até sacrificam o custo na logística porque tem um incentivo interessante num outro local. Não tendo mais esse incentivo, esse custo logístico talvez não faça mais sentido. Então, é importante também ficar atento a isso. A empresa, principalmente, vai fazer essa análise e deve fazer essa análise em relação a essa perda, né, e aonde ela vai se estabelecer, se ela permanece onde está ou se ela volta, né, para suas bases. Isso eu estou falando porque tem muita empresa que acaba indo para alguns estados atrás de incentivos, mas elas não são originais daquele estado. Muitas vezes, importação, você importa no estado somente e traz a mercadoria para o seu estado. Só importa lá e leva, aproveita os incentivos e traz para a sua unidade da federação. Talvez isso passe a não valer mais a pena com a reforma tributária. E para os contadores, qual vai ser o principal desafio? Nós vamos ter ali uma revisão de planejamento tributário. Contadores, então, precisarão ajustar os planejamentos fiscais de seus clientes, levando em consideração a nova estrutura sem incentivos. Então, aí estão também as oportunidades, né? Então, os profissionais, sejam contadores, sejam consultores, todos os profissionais ligados à área contábil, fiscal e tributária, precisarão dar um suporte para as empresas, porque elas vão precisar rever toda a sua estrutura, né? Como ficarão os meus negócios sem incentivo fiscal? Como vai ficar
os meus resultados, como vai ficar a minha DRE lá, né? Enfim, como que os números serão impactados com a reforma tributária. E, lógico, além de analisar os números, o que eu posso fazer antes para que isso não seja tão drástico assim para a empresa? Existem formas, e o planejamento, então, fiscal e tributário passa a ser essencial. Mudança na questão dos contratos, aquilo que você eventualmente contratava e que vai te dar crédito agora pode ser um ponto positivo, mas outros negócios jurídicos que você fazia que talvez não te dê crédito, talvez você tenha que eliminar e mudar a forma de contratação. Então, tudo isso é importante. Além da reavaliação dos contratos e dos preços, as empresas que estruturavam contratos com base em benefícios fiscais terão que reavaliar. Então, preços e margens. Então, se você estava com um contrato, e principalmente contratos de mais longo prazo, que podem pegar essa questão já da virada de sistema, né, para o novo regime com a reforma tributária. Então é importante reavaliar, porque se você fez uma avaliação considerando incentivos fiscais, por exemplo, do ICMS, você não vai ter isso no IBS, você pode ter problemas no futuro. Então esses contratos de longo prazo são os primeiros que eu precisaria botar na mesa e reavaliar, para ver se no futuro eu não vou ter problemas e acabar até tendo prejuízo, né, com esse fornecimento, com essa prestação. Bom, então vamos agora falar também dos regimes especiais que vão acontecer com a reforma tributária. Então, muito embora o sistema seja linear, simplificado, então nós vamos ter alguns setores, algumas operações, mercadorias, que vão ter regimes especiais, como eu já havia comentado. Fora essas aqui, outros regimes que eventualmente existam atualmente para o ICMS, principalmente, deixarão de existir depois da transição, tá certo? Bom, então, primeiro ponto aqui, regimes especiais de tributação. Então, a reforma tributária mantém regimes especiais para alguns produtos e serviços, garantindo que itens essenciais e setores estratégicos tenham uma carga tributária diferenciada. Então vejam, quando a gente fala e tem cursos, palestras, a gente comenta lá sobre o princípio da seletividade, que norteia o ICMS, né? E também o IPI, a mesma coisa, esse princípio permanece. Então, produtos mais essenciais devem ter uma tributação mais favorecida, mesmo com a reforma, né? Agora, setores que são supérfluos provavelmente vão ter uma tributação mais elevada, que ele entra para uma outra categoria que nós vamos conhecer, e a hora que tiver isso devidamente regulamentado é chamado de imposto seletivo. Mas, em relação à transição do ICMS e ISS que nós estamos falando aqui, então nós poderemos ter produtos ou operações com um regime especial. Está sendo definido no PLP, já houveram algumas mudanças, podem acontecer outras, então aqui já dá para ter uma ideia de quais vão ser incentivados. Isso está mais relacionado com o princípio constitucional da seletividade, que permanece, né, existente aí na nossa Constituição, nos novos tributos que virão com a reforma tributária. Então, primeiro ponto, cesta básica. Então, os produtos cesta básica, produtos essenciais como alimentos cesta básica, terão alíquotas reduzidas ou até mesmo isenções definidas em legislação de IBS e CBS, que é o próprio PLP. Então, uma vez que o PLP definir quais são os itens de cesta básica que vão ter essa isenção ou redução, então todos os estados, todos os municípios vão ter que seguir essa lista, não podendo estender. O objetivo é evitar que a reforma aumente o custo de vida para a população de baixa renda, preservando o acesso a alimentos básicos com a tributação favorecida, fazendo valer o que eu comentei com vocês, que é o princípio da seletividade. Também teremos produtos que poderão ter reduções, e aí a alíquota de redução de 60%. Né? Então, além da cesta básica, outros setores poderão ser beneficiados com essas alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de saúde, educação e transporte público, também essenciais, né? E essas alíquotas especiais, elas visam atenuar também o impacto regressivo da tributação sobre itens de primeira necessidade e sobre setores estratégicos para o desenvolvimento social. Então, está previsto na emenda à Constituição 132/2023,
que incluiu o IBS e o ICBS na nossa Constituição, mais precisamente lá no artigo 9º. Né? Então aqui os exemplos gerais de setores que podem ter essa redução aí de 60%, tanto do IBS como também da CBS, são o serviço de saúde, educação, medicamentos, alimentos destinados ao consumo humano, insumos agropecuários e agrícolas, entre outros citados ali no PLP. Então, como a gente comentou, o PLP ainda não foi aprovado, o projeto de lei complementar ainda está em processo de aprovação final aqui, vamos dizer assim, e pode ser que tenhamos outros produtos inseridos aqui nesse projeto. Mas, a princípio, esses aqui são os gerais, né? Temos outros também, outros setores, mas temos que aguardar a regulamentação oficial. Então isso justamente confirma aquilo que nós comentamos, que alguns setores permanecerão com incentivos. Agora, fora esses, nenhum que eventualmente não esteja relacionado poderá usufruir de nenhum tipo de benefício, seja no Estado, seja no município. E isso traz, obviamente, um impacto para os contadores, ali, para os operadores fiscais, aí, contábeis, porque nós vamos ter uma apuração diferenciada. Então os contadores terão que acompanhar quais os produtos e serviços vão estar enquadrados com essas reduções, garantindo a correta aplicação dessas taxas no cálculo do IBS e do CBS. Então uma vez que você vai ter já a definição, talvez fique até mais fácil, você saber, ó, só esses têm isenção, só esses têm redução, então fica mais fácil até para a parametrização de sistemas. Então a ideia é essa. Não como acontece hoje com o ICMS, que o Estado pode dar isenção, ou dar redução, dar crédito presumido, outro tem uma alíquota diferente, enfim. Então isso não deve acontecer com o IBS, né? Pelo menos é o que está previsto, tanto em Constituição, como também é um dos pilares do PLP 68 de 2024. Mas, obviamente, que haverá uma necessidade de monitoramento da legislação, né? Então monitoramento de alterações legais, com a definição de produtos e serviços contemplados por esses regimes, ela será feita em legislação complementar, como eu comentei, e depois haverão regulamentações. Então, como se trata aí de uma competência compartilhada dos estados e dos municípios, os estados vão ter as leis específicas falando do IBS, os municípios também. Então, posteriormente à aprovação da lei complementar, ainda vamos ter que verificar as leis estaduais, municipais e as regulamentações, certo? E veja, nada impede que depois de implantada a reforma tributária, veja que é uma lei complementar, com um novo projeto de lei complementar, pode ser que outros setores sejam incentivados, produtos retirados. Então isso sempre, né, vai exigir constante atualização. Então não é porque o sistema está mais simplificado que a legislação vai ser imutável. Não é o que acontece, né? Então a gente pode ter mudanças legislativas, tanto no período de transição, isso pode acontecer, como depois do período de transição também. Então é importante ficar atento, né? Então a ideia quando eu falo que a gente tem que se preparar, a gente já tem que montar toda uma estrutura, planejar, e à medida que as mudanças vierem, a gente só faz uma adaptação no nosso plano. Nós temos que ter um plano. Se você não tiver um plano, e um plano aí de mudança, né, de critérios em relação à reforma, aí realmente deixar para a última hora vai ser um problema sério que a gente vai ter que enfrentar. E eu digo que é sério porque é muita coisa para a gente pensar em um curto espaço de tempo, porque as empresas têm várias operações, têm vários tipos de negócio e eles precisam ser reavaliados nesse momento. O PLP, então, o 68/2024, ele traz uma lista taxativa com todos os produtos que estão contemplados no regime específico da reforma tributária, mas como eu disse, ainda é um PLP, é um projeto de lei complementar, ainda pode sofrer algum tipo de mudança, algum tipo de alteração, certo? Então temos que ficar atentos, né? Porque isso, como ainda está em fase legislativa, pode ter algumas mudanças, inclusões ou até exclusões de alguns itens ali que nós já comentamos. Para as empresas, quais são os impactos que nós vamos ter aqui? Então, as empresas que atuam em setores com benefícios de alíquotas reduzidas terão vantagens competitivas, mas precisarão monitorar suas operações para garantir que o benefício seja corretamente aplicado. Então, você precisa, na hora de formar o preço, na hora de precificar um serviço, você precisa considerar essas reduções e saber como aplicar essas reduções, né? Hoje a gente vê muitas empresas que, infelizmente, quando um produto entra numa isenção, num tipo de regime especial, as empresas acabam não reprecificando e já estão perdidas e acabam não passando isso para o consumidor, né?
ou às vezes acabam fazendo isso de forma proposital, não passando isso para o consumidor para tentar aumentar ali, maximizar o seu lucro, que não é a intenção desses regimes. Esses regimes visam, justamente como está na norma, fazer com que esses produtos sejam mais acessíveis, principalmente que são produtos essenciais à sociedade e à população. E não fazer com que a reforma tributária aumente carga tributária para pessoas que eventualmente já têm uma dificuldade na capacidade de pagamento dos seus tributos. A ideia é essa. E há uma oportunidade no planejamento tributário, especialmente para empresas que comercializam produtos essenciais e que prestam serviços em áreas contempladas pelos regimes especiais. Então você pode utilizar esses redutores também para colocar isso nas reduções de alíquotas que nós comentamos. Por quê? Sabendo que você vai ter essa redução, isso vai impactar, obviamente, no teu resultado e, obviamente, na formação do teu preço, porque a ideia é fazer com que você tenha o benefício, mas como se trata de tributo indireto, o contribuinte de fato é que tem que ser desonerado, né? Essa é a ideia. Além desses setores que vão ter reduções de 60% previstas, temos também algumas atividades que na legislação tem uma previsão de redução das alíquotas em 30%. Então, os setores hoje que estão relacionados no PLP são serviços de advocacia, serviços de contabilidade, serviços de administração, serviços de engenharia e arquitetura, serviços médicos também, e outros serviços intelectuais de natureza científica. Então, esses setores também, pela reforma, deverão ter uma redução nas suas alíquotas, aí, basicamente em 30%. Bom, e aqui um ponto também muito importante que já acontece em outros países, né, já foi tentado em outros países, alguns deram certo, outros não deram tão certo assim, que é o chamado split payment. O que é isso? É um sistema como se fosse uma antecipação do pagamento, mas isso já vai acontecer na transação bancária entre um fornecedor, um prestador e o adquirente ou o tomador, né? Como que vai acontecer isso? Como que está no projeto de lei complementar, né? De que forma isso vai impactar aí o dia a dia das empresas? E é o que a gente vai comentar agora aqui com vocês. Então vejam, o que é o split payment? É um mecanismo em que parte do pagamento de uma transação já é automaticamente destinado ao fisco. Isso reduz o controle da empresa sobre o valor total da operação. Porque hoje, quando a gente fala de ICMS e fala de ISS, nós temos lá o lançamento do tributo, ele é feito por homologação. Então, o que significa isso? Então você emite seus documentos fiscais, você faz suas operações, suas prestações, realiza suas prestações, e aí no final do mês faz uma apuração. Fazendo aquela apuração, você vai, devo tanto para o fisco, declara e paga o tributo, né? E aí, depois que você declara e paga, o fisco tem lá 5 anos para homologar aquilo que você declarou e fez o pagamento. Com a reforma tributária, o que se pretende implantar é esse split payment. Na verdade, quando você fizer a transação, seja ela com operação ou prestação de serviço, a própria instituição financeira já vai fazer a retenção do tributo. Então, você que prestou, você que forneceu, você vai receber o valor deduzido já do tributo, porque daí é a instituição financeira que vai fazer o recolhimento e você recebe o valor líquido. Então vai ter um valor bruto da operação, a instituição financeira retém uma parte e você recebe o valor líquido. Isso vai impactar onde? No teu recebimento. E você não tem mais o domínio, né, em relação à questão do recolhimento do tributo. Então isso já vai ser feito antecipado. Depois haverão provavelmente mecanismos que você tenha aquilo que já foi pago para compensar com aquilo que você vai declarar, enfim, muito embora a ideia era que fosse por transação e operação, o que eu acho um pouco difícil de acontecer. Por isso que nós temos que aguardar uma regulamentação oficial. Mas a ideia, o cerne aqui, é um recolhimento antecipado do tributo e já um recolhimento efetivo por parte da instituição financeira para o sujeito ativo, ali, né, que seria o responsável pela arrecadação do IBS. Primeiro ponto que nós vamos já ter aqui é a questão do impacto no fluxo de caixa das empresas. Então ele diminui a flexibilidade financeira das empresas, já que o tributo é recolhido diretamente. Então para aquelas empresas que eventualmente declaravam, não pagavam o tributo, depois esperavam parcelamento lá, enfim, depois eu parcelo, isso já não vai mais ser possível. Então a partir do momento em que você faz a operação, faz a transação, já há uma retenção.
Então você diminui completamente o poder que o contribuinte tem ali em relação a fazer uma gestão fiscal. Muitas vezes até uma impossibilidade de pagamento do tributo, né, por diversos motivos, já não vai ser mais possível, uma vez que já vai ser retido, vamos chamar assim de uma retenção na fonte que vai acontecer. E a retenção na fonte, eu estou usando esse termo aqui, porque existem retenções, né, de tributos federais, lá, enfim, mas é como se fosse uma retenção mesmo. A instituição financeira retém, paga e você só recebe o valor líquido. Com isso, um outro ponto aqui que é importante, você vai ter que fazer uma adaptação dos sistemas, né? Então os contadores precisarão ajustar os sistemas de pagamento para lidar com o split payment, aumentando a complexidade operacional no curto prazo. Então, à medida que as operações e as prestações ocorrem e você já sofre a retenção, então você já vai ter lá na hora de contabilizar, isso aqui já foi retido, o valor líquido recebido, qual que é a receita efetiva, o que entrou no caixa da empresa, o que não entrou, o que foi retido e será que eu vou poder fazer compensações posteriores, enfim. Então tudo isso vai ter que ter um sistema muito bem amarrado com a questão financeira da empresa, para que a empresa, por exemplo, não deixe de tomar créditos, né? Porque algumas retenções que ela faça, ela vai poder depois fazer compensações. Então, vai ser um sistema complexo, ao meu ver, aqui. Então, isso vai precisar de uma regulamentação muito bem detalhada. Mais à frente, obviamente, que a gente só tem a ideia de como vai ser o sistema, mas a regulamentação temos que aguardar mais à frente. E como que se pretende, né, ou como que será esse split payment? E aqui a gente faz um resuminho muito simples aqui. Uma indústria fazendo uma operação, por exemplo, de venda de um produto qualquer, no valor lá de R$100, por exemplo. Então ele fiz a emissão lá do documento fiscal, cobrei os R$100 e vamos imaginar que você tenha lá um IBS, um CBS de 26,5%, que é o que está no PLP 68 de 2024, que deve ser alterado, né? Então, a partir do momento que você faz essa operação, entrega o produto para o seu cliente, ou vai fazer destinação, a hora do cliente fazer o pagamento, o repasse financeiro para a indústria, a instituição financeira ela vai reter os 26,5%, vai ficar com 26,50, que já vai ser repassado diretamente lá, provavelmente para o comitê gestor lá do IBS, né, para os cofres lá do fisco, e a instituição financeira vai repassar para você a diferença. Então você vai receber 73,50. Então esse tributo já fica retido. A empresa, por mais que tenha já feito uma emissão de R$100, ela vai receber só 73,50. Então não tem como, eu vou emitir os R$100, depois eu declaro e acabo não pagando porque eu não consegui, depois eu parcelo, enfim. Não vai ser possível com essa sistemática aqui do split payment, ok? Então é essa a ideia base aí desse sistema que nós devemos ter com a reforma tributária. E lógico que isso vai trazer dificuldades no primeiro momento, que é justamente a questão da formação do preço de venda. Então, com a implementação do split, a empresa passará a receber um valor na transação líquida de impostos. Isso significa que o tributo será recolhido automaticamente no momento da transação financeira e não mais ficará sob o controle da empresa até o vencimento da sua obrigação fiscal. O valor total dos produtos será retirado diretamente da venda e repassado ao fisco. Então você já tem que ter uma gestão financeira ajustada, porque você já vai ficar com o percentual do IBS ali, da CBS também, retido antecipadamente. Gestão do fluxo de caixa, fundamental. Atualmente as empresas podem usufruir de um prazo para pagamento desses impostos. O ICMS e o ISS que nós temos funciona dessa maneira hoje, permitindo que os tributos permaneçam temporariamente no fluxo de caixa da empresa até o vencimento. Geralmente você paga o tributo só no mês subsequente, até uma data subsequente, do mês subsequente. Já com o split, esse cenário é alterado. Então os tributos serão segregados no momento do pagamento pelo cliente, e significa que o valor do tributo não mais vai compor, né, o fluxo de caixa das empresas e vai impactar, obviamente, na gestão financeira, na liquidez imediata das empresas, uma vez que você vai receber um valor menor já líquido do tributo. Outro ponto também é com relação a pagamentos parcelados. Então, nos casos de transações comerciais parceladas, o adquirente, o comprador aqui, só poderá apropriar os créditos tributários na data em que efetuar o pagamento ao fornecedor. Então, se você vai lá parcelar em 5 vezes,
O tributo você vai ter que pagar, vai tomar crédito de um quinto, né, por mês, até que você pague o valor total ali dos valores para o fornecedor. Então, assim, os tributos referentes a essa transação precisarão ser iniciados em uma conta separada, para a empresa vendedora isso significa que o valor recebido em cada parcela será líquida dos tributos. Portanto, ao planejar suas operações com pagamento parcelado, a empresa deve considerar que os valores recebidos já virão com o imposto descontado, exigindo maior atenção e planejamento no fluxo de caixa. Então, aquela empresa que emite a nota, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu ali de R$100, você já não vai ter os 26,50 retidos se o parcelamento fosse em 2 vezes, por exemplo. Então, na primeira parcela, vai deduzir a metade de 26,50 e na segunda parcela que você receber, vai ser retido o restante dos 50%. E para quem está comprando ou tomando o serviço, o crédito, né, que é possível aí no sistema de não cumulatividade do IBS, e também a CBS é a mesma coisa, você vai poder tomar apenas da parcela que você pagou. Então, se você vai pagar em 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, você vai tomando crédito na medida em que você vai pagando o fornecedor, tá certo? É isso que vai acontecer com os pagamentos parcelados aí na legislação e na sistemática atual que nós temos do split. Previsão, artigo 156A da Constituição Federal, lá no parágrafo 5º, ok? Bem, e o outro ponto aqui é justamente a questão do período de transição que nós vamos ter em relação ao IBS aqui que nós estamos tratando, né? Que é esse modo, nós temos a intenção de falar sobre os impactos por ICMS e ISS, que vão passar a ser, o tributo que passa a ser chamado é o IBS, e vai ter uma transição mais longa aqui, uma transição que exige um pouquinho mais de atenção aí dos profissionais, dos contadores responsáveis, né? Então vamos lá, período de transição do IBS. Qual vai ser a duração dessa transição? A reforma tributária então estabelece um período de transição que se estenderá de 2026 até 2032. Durante esse período, né, nós vamos ter que conviver com as regras atuais que nós conhecemos, já tanto do ICMS como do ISS, e também da nova regra relacionada ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Também nós vamos ter uma transição um pouco mais curta para a CBS, que daí não é o nosso foco principal tratar aqui, estamos focando só na questão mais voltada para o ICMS e ISS, mas a CBS ela vai substituir PIS, PASEP e COFINS, e basicamente ela já vira a chave em 2027. Né? Mas para o ICMS e para o ISS, essa será uma implementação gradual, que vai durar de 2026 até 2032. E a ideia, né, salvo alguma mudança que ocorra, em 2033 vira a chave definitivamente e nós não vamos mais ter ICMS e ISS, no seu lugar fica então definitivamente o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A convivência então com esses dois sistemas, durante esse período de 26 a 2032, nós temos que considerar, então nós vamos operar com 2 sistemas. Essa é a grande dificuldade, né, que nós vamos ter que encarar aí e exigirá uma atenção muito especial e muito grande aí dos profissionais da área contábil. Então hoje nós temos o sistema atual, que lá inclui ICMS, ISS, PIS, PASEP, COFINS, e progressivamente deixam de existir, no seu lugar vão entrando ali o IBS e o CBS, que estão no novo sistema. Será gradualmente introduzido, aumentando a participação ao longo dos anos. Como eu disse, a transição é mais longa para o IBS, a CBS em 2027 já vira a chave definitivamente. Então aqui algumas questões também importantes do ano de 2026 até 2028. Na verdade, o ICMS e o ISS, eles vão ter uma mudança mais drástica a partir de 2029, certo? De 26 até 28 nós vamos ter apenas uma definição de alíquotas que já está colocada no PLP, em que você vai ter a tributação do IBS, mas você vai poder fazer compensações desses valores recolhidos. Essa é a fase mais para calibragem de sistema, calibragem ali de obrigações acessórias,
Então, por isso que nós já estamos falando desde já, né? Não deixe para depois, porque por mais, isso aí não é oficialmente, é o IBS ainda. É uma alíquota, sim, colocada aqui para o IBS, sim, mas é justamente para você fazer já uma adequação e já se ambientando com o sistema, certo? Então, por exemplo, em 2026, você vai ter lá 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Em 2027, você vai ter lá 0,1% de IBS e 8,7% de CBS, já considerando que em 2027 vira a chave completamente ali do IBS, da CBS, e CBS já vai estar vigorando plenamente. Mas veja que o 0,1% de IBS permanece. E em 2028, mesma coisa, 0,1% de IBS e 8,7% de CBS. A CBS, ela deve, em 2027 já vira a chave, não mais existir PIS, PASEP e COFINS, mas veja que em 26, 27 e 28 nós vamos ter 0,1% de IBS, que é apenas para você calibrar o sistema, certo? E aí eu coloco uma atenção aqui, né? O valor do IBS que você vai estar recolhendo em 26, 27 e 28, ele vai ser compensado com a CBS. E em 2026, ano apenas de calibragem do regime, o IBS e CBS poderão ser compensados com tributos, qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. Então você fala assim, tá, mas não entendi. Vou ter o IBS e aí o ICMS e o ISS. Não muda nada. Não muda nada. ICMS e ISS 26, 27 e 28 permanece do jeito que está. Mas o 0,1%, como eu disse, é só para calibrar o sistema, definição ali e equalização de obrigação acessória, que vai ser importante. Tanto é que esse 0,1% que você está pagando de IBS, você vai poder fazer compensação, que é um sistema não cumulativo, com a própria CBS. Você pode fazer. E em 2026, quando não estiver ainda em vigor a CBS, você pode fazer essas compensações do 0,1% e 0,9% de CBS, que é para calibragem também, com qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. Tá certo? A princípio é para compensar com PIS, PASEP e COFINS, mas não sendo possível, então você compensa com qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, conforme está previsto no projeto de lei complementar. E aí, obviamente, nós vamos ter depois o escalonamento das alíquotas, e aqui nós estamos falando de projeções, certo? Esse período de transição do IBS, depois, né, que nós já tivemos ali passado por 26, 27 e 28, em 29 é que nós vamos ter aí, então, aí o início realmente da transição para o ICMS e ISS. Então as alíquotas do IBS e CBS serão ajustadas ao longo do tempo, enquanto os tributos atuais ICMS e ISS terão uma redução proporcional, permitindo uma adaptação gradual ao novo regime tributário. Então aqui eu coloco uma tabela, veja, aqui sim nós vamos ter o início efetivo da transição para o ICMS e ISS. Então em 2029, aqui eu peguei um exemplo, tá? Considerando uma alíquota de ICMS aí de um estado que seja 19,5%, por exemplo, Paraná. Tá? E uma alíquota de ISS de 5%, que é a alíquota máxima aí que nós temos previsto em lei complementar. Então em 2029, por exemplo, o estado que tem 19,5%, a alíquota do ICMS já viria para 17,55% e o ISS para 4,5%. Por quê? Aqui nós estamos tirando 10% do ICMS e do ISS e estamos jogando para o IBS. Então aqui já há uma saída do ICMS, do ISS, e já uma inserção para o IBS. Essa redução, sai parte do ICMS e ISS, aí também você considera que sai créditos, eu deixo de tomar 10% do ICMS e crédito, eu deixo de ter os meus incentivos fiscais em 10%, e veja que em 2030 já aumenta para 20%. Então aquele ICMS que era 17,55 já vai passar para 15,6% e o ISS já passa para 4%. Então aqui nós temos 8/10, que seria basicamente 20% que já está perdendo, tirando, né, de ICMS e de ISS e passando para o IBS. 2031, a alíquota do ICMS, que começou lá em 19,5%, já vem para 13,65% e o ISS para 3,5%. Então já saiu mais 30% do ICMS e ISS passou para o IBS. Em 2032, já vem para 11,7% ICMS e 3% ISS. 40% então dos tributos ICMS e ISS passaram para o IBS. Quando então, em 2033, há uma transição final, aí passa
o restante, né, os 60% ali que nós tínhamos ainda operando como ICMS e ISS passam integralmente para o Imposto sobre Bens e Serviços. Em 2033, então, ICMS e ISS não mais existirão. E quais são os desafios, né? Justamente por conta dessas mudanças que nós vamos ter percentuais, sai uma parte do tributo, entra no outro, e automaticamente aquilo que eu tinha no tributo, seja de crédito, seja de benefício, acaba perdendo na mesma proporção que passou para o IBS com as suas regras atuais. Então, o desafio é a gestão contábil e fiscal, que vai ser complexa nesse período. Então, a convivência com os dois regimes tributários vai exigir um controle maior dos contadores, um esforço extra para gerenciar a apuração, cálculo e recolhimento dos dois sistemas que vão ser distintos ao mesmo tempo. Então, veja que nós vamos ter lá 10% sai em 2029, mas 90% continua com a regra atual. Depois 20%, 80% continua, 30% e assim vai até fechar os 60%, os 40% é que nós vamos tirar de ICMS. Então, você vai ter que equalizar, logicamente isso deve vir com uma regulamentação, questão de créditos, questão dos benefícios, alíquotas, e isso vai exigir que você fique atento às mudanças no teu sistema, tá certo? Isso é bem importante que se faça aí com bastante atenção. Adaptação dos sistemas e processos, então as empresas vão precisar atualizar seus sistemas de ERP, os softwares fiscais para acomodar tanto o ICMS como o CBS, né, quanto também o antigo ICMS e ISS que vão permanecer pelo menos até 2032, né? Garantindo a conformidade com ambas as regras, porque nós vamos ter as regras também do IBS, né? Aquilo que talvez não desse crédito no ICMS vai passar a dar crédito no IBS, eu tenho que fazer isso funcionar no meu sistema. E também o planejamento financeiro, né? Durante a transição, a gestão de fluxo de caixa será desafiada pela necessidade de adaptar o planejamento financeiro ao novo modelo, com a segregação dos tributos e também o split payment que a gente comentou e a alteração gradual das alíquotas. Então, é importante que as empresas já façam, já tenham já iniciem, né, essas projeções para o futuro, mesmo que ainda com alíquotas que não estão muito certas, mas você já precisa ter um plano, porque isso de fato vai mudar completamente aí o dia a dia financeiro e fiscal das empresas. Então, e o financeiro com o split payment também é algo importante que você vai ter que tomar cuidado. E na transição, 2029, 29, 30, 31, 32, você vai estar perdendo incentivos fiscais na mesma proporção que ele está passando a ser IBS. Isso também vai ter um impacto naquilo que você planejou considerando o incentivo, que você não vai ter mais. Então é importante já começar a projetar isso para o futuro. E, lógico, capacitação das equipes, né? As equipes fiscais e contábeis precisarão ser treinadas para lidar com as novas regras de apuração da não cumulatividade, aplicação dos regimes especiais, enquanto ainda vão gerenciar os tributos no sistema anterior. Então, mais do que nunca é importante ter um treinamento dos profissionais que vão estar relacionados aí com a área. E isso não inclui só o pessoal da contabilidade, não só da parte fiscal, muitas vezes o pessoal de compras vai ter que ser envolvido, o pessoal de vendas também tem que ser envolvido, porque isso tudo vai impactar, né? A questão da formação de preço, a questão de cotação de produtos nas compras, então tudo isso precisa ser devidamente pensado e toda a equipe, lógico, em cada um com as suas necessidades, precisa ser treinada para estar apta a conseguir enfrentar da forma menos traumática possível esse regime de transição. Diante de tudo isso que nós apresentamos aqui, que não é pouca coisa, né? Sabemos que vamos ter aí um longo caminho com bastante desafios e muita informação, e como a gente conversou ao longo desse módulo aqui, virão outras novidades, obviamente regulamentações, enfim, mas essa é a estrutura central aqui da reforma tributária, que você precisa ficar sabendo, e você já consegue com isso já ter alguns insights aí do que você deve fazer, né, para o seu cliente ou para quem está assistindo da sua própria empresa, né? Então, aqui vamos para as conclusões, né? As conclusões disso que nós estamos comentando aqui em relação aos tributos estaduais e municipais, ICMS e ISS que deixam de existir, no seu lugar passa a ser, ou vamos passar a ter o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, primeiro ponto, a reforma tributária, ela trará sim simplificação ao longo prazo,
mas também apresenta desafios imediatos, como a transição de sistemas, o gerenciamento de crédito e a implementação do split payment. Então, como eu disse, quanto antes você se preparar, essa transição vai ficar mais suave. Porque a ideia é, depois que tudo virar IBS ou CBS, o sistema deve ficar mais simplificado sim. Mas um detalhe, aqui nós estamos falando de simplificação. Isso não quer dizer que a carga tributária do negócio vai diminuir. Então esse é um ponto bem importante. A carga tributária, na verdade, com essa reforma tributária, a ideia é que ela permaneça a mesma e talvez alguns setores tenham até aumento de carga tributária. E isso é uma coisa para prestar atenção. O que também exige que você já faça esses planejamentos para ver como é que vai ser a tua situação. Considerando o que você vai acreditar, o que você não acreditava antes e agora passa a acreditar. Será que isso vai representar um aumento de carga para o teu negócio ou uma redução de carga? Precisamos abrir a planilha, precisamos abrir os números, certo? Pode haver uma simplificação. E veja, toda a reforma tributária, ela pode, quando os princípios, né, de reformas, isso no mundo inteiro, não necessariamente uma simplificação traz uma redução de carga. Pode às vezes ser o contrário, tá certo? Então esse é um ponto bastante importante e que exige uma atenção aí na parte financeira das empresas e dos contadores, que vão ser as pessoas que vão dar esse suporte para os clientes. Para os contadores, o novo regime exige adaptação, mas também oferece oportunidades de otimização no planejamento tributário e automação de processos, como eu acabei de comentar. Como isso não necessariamente vai reduzir uma carga tributária, pode ser que o negócio do seu cliente tenha um aumento ou tenha uma redução e você tem que trazer isso para ele o mais próximo da realidade possível, né? O que também vai exigir adaptação dos sistemas e, com certeza, toda essa parte legal e técnica será repassada pelos contadores responsáveis. E é isso. Com isso, nós finalizamos então esse módulo. Então, fiquem atentos, muitas coisas ainda vão existir e vão acontecer ao longo desse regime de transição que nós vamos ter, iniciando em 2026, e com certeza vamos voltar aqui para conversar mais sobre outras mudanças que eventualmente existam ao longo aí da entrada em vigor do IBS. Tá legal? Até mais!